Bem, galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só para avisar que eu recomendo que vocês assistam esse vídeo numa velocidade acelerada, caso já tenham um entendimento melhor em Python. Mas ao mesmo tempo eu não queria cortar o vídeo ou então deixar ele acelerado naturalmente, porque acabaria atrapalhando um pouco a experiência para quem é iniciante. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que na verdade eu deveria cortar os vídeos ou acelerar eles um pouco. Bem, é isso, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ícaro. E hoje eu vou trazer para vocês a primeira tarefa do curso de Python do Free Code Camp. Se chama Boilerplate Arithmetic Formatter. Me perdoa no inglês. Bem, antes de qualquer coisa, é importante que a gente leia todo esse Markdown e que a gente entenda o que cada uma desses files aqui faz. Bem, vamos primeiro dar uma lida aqui, depois a gente entende isso aqui. Eu já escrevi o código, tá? O código está rodando certinho, eu vou explicar ele linha por linha. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo ah, explicando algum detalhe do código, ou então vocês colocam o código de vocês. Eu dou aula para iniciantes em Python, então se vocês quiserem, o meu Discord está aqui na descrição, só me manda uma mensagem lá, e vocês vão ter direito a uma aula grátis de 1 hora. Então vocês podem tirar uma dúvida do código de vocês sobre esse aqui em específico, ou qualquer outro assunto voltado para iniciantes, porque o meu nível está ali no intermediário, eu estou avançando ainda, mas eu tenho dado essas aulas e tem funcionado. Mas bem, agora saindo do jabá e indo para o conteúdo do vídeo. Vamos lendo aqui, né? Assignment, então vamos ver qual é a nossa atividade. Tá, os estudantes da escola primária geralmente colocam os problemas matemáticos dele dessa forma. Ou seja, tá aqui o primeiro número, o outro número, o sinal de operação e essas linhazinhas aqui, né? E a gente vai ter que fazer justamente isso. Ele vai dar pra gente uma lista com, com diversos itens em que dois desses itens são números e o outro é o operador que a gente vai usar para fazer a nossa conta. Aqui tá um exemplo do que ele quer como resultado, nesse caso aqui, né? 32 mais 698 ele vai querer nesse formato aqui. Isso aqui, nesse formato, nesse formato. E vocês vão ver que a parte realmente mais chata e mais complicada desse exercício é justamente você formatar bem esse output. Aqui, opa, eu esqueci de explicar uma coisa. Inclusive, da primeira vez que eu fui resolver esse problema, eu passei batido por essa informação, não sei como, mas ele pede que você coloque um parâmetro opcional, que é justamente o que ele está fazendo aqui, colocando esse true. Ele está mudando o parâmetro opcional, porque por padrão ele vai ser false. Mas quando ele coloca true aqui, quer dizer que ele quer o resultado, porque esse aqui é o output sem você acionar o opcional para ser verdadeiro. Aqui tem algumas regrinhas. Eu vou tentar passar rápido por elas. A primeira, você não pode, ou seja, essa lista aqui não pode ter um tamanho superior a 5. O limite é 5. Se o nosso operador não for um sinal de mais ou de menos, você deve colocar esse erro. E claro, você deve colocar o erro aqui, caso não atenda à condição que você quer que atenda. Porque, caso contrário, o programa vai só quebrar. Cada número deve conter só dígitos, caso contrário, você vai lá colocar o teu erro. Tem que ser só dígito. Ah, vamos ver aqui.
ok? Cada número que tu vai trabalhar, o resultado não incluso, tá? É, eles não podem ter mais de 4 dígitos. E se os números, ou melhor, a lista passar por toda toda essa bateria de testes de erros, então daí você vai para realmente as regras que vão trazer o resultado. São elas. E aqui já está em como você vai é, entregar de volta o resultado, em que formato isso vai ser mandado de volta, né? Vai, tem que ter um espaço entre o operador e o maior do e o primeiro número, isso, primeiro ou último, o número da esquerda do número da segunda linha. Ahn, tem que estar tudo na ordem, claro, caso contrário, o resultado não vai estar de acordo com o que foi printado acima do resultado. Ou seja, você vai estar colocando lá na conta com, com os números certos e com o operador aleatório e com o resultado que não é de acordo com aquele operador, o que seria bem ruim. Os números devem ser right aligned, então eles têm que estar alinhados à direita. A gente vê aqui que eles estão alinhados à direita. Geralmente, quando a gente vai escrever um texto de maneira padrão, ele é alinhado à esquerda. Mas aqui a gente tem que mudar isso e deixar ele à direita. Mas também não pode colocar a toda à direita. Isso vai fazer um pouco mais de sentido. Mas vou explicar como é que se faz isso, tá? Vamos continuar aqui. Tem que ter 4 espaços entre cada problema. São esses 4 espaços aqui. Cadê? E tem que ter dashes. Dashes são essas linhazinhas aqui. E você tem que ter eles embaixo de cada problema. Cadê? Aqui. Me perdi. E ele, obviamente, tem que abarcar desde o primeiro dígito até o último dígito. Quer dizer, isso aqui não é um dígito, né? É... ok, desde o início até o fim do tamanho do problema. E aqui ele fala algumas coisas sobre testes, sobre a criação do teu código, onde tu deve fazer, mas eu vou explicar aqui também. Perdão. Vamos lá. Isso aqui, não sei exatamente para o que serve. Vou deixar de lado, mas você não vai precisar mexer nisso aqui para fazer, tá? Aqui é onde seu código vai estar escrito. No de vocês isso aqui vai estar vazio. Isso provavelmente vai estar assim. Aí tu vai escrevendo teu código aqui. E daí, eventualmente, tu vai ter o teu código aqui. E você só vai retornar o resultado esperado. Você não precisa printar nada aqui, não precisa fazer nada, tá? Esse aqui é o nosso módulo de testes. Aqui está sendo explicado em cada teste o que vai estar sendo rodado e em que condição ah, a mensagem de erro vai ser printada na tua tela. Então daí, eu tentei rodar meu programa e apareceu o erro tal, mas eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso aqui. Daí tu vem aqui no módulo de teste, procura o título do problema e aí tu vai lendo aqui. Ah, tá, quer dizer que ele me deu essa lista, ele queria esse resultado aqui. Tá, então deixa eu ver qual é o meu resultado. Ah, tá, é porque, sei lá, alguma coisa eu fiz de errado. Agora tem que descobrir o que, né? Deixa eu ver o que mais. E tem esse main.py aqui, que o que eu particularmente gosto de fazer é pegar o meu editor de texto, copiar isso aqui e colocar logo após o meu código e escrevendo meu código no editor de texto também. Eu não gosto de escrever o código nessa plataforma aqui,
Porque até para testes e tal, eu não gosto, sabe? Eu não, é particular meu. Se você tiver ok com escrever o código aqui, beleza. Mas eu realmente acho que vale a pena você usar um editor de texto, porque até para fazer os testes fica melhor. É um ambiente um pouco mais controlado do que esse aqui. Daí você vai printar usando isso aqui como exemplo. E o legal é que, cadê? É que ele usa os exemplos desse mesmo número aqui. Então você pode ir nas suas tentativas chegar a esse resultado usando os mesmos números, o que é bem interessante, porque daí você tem um parâmetro da onde você quer chegar e da onde você está começando, sabe? E isso é muito importante de se ter. Ok, agora indo propriamente para o código. Vamos, eu falei que eu ia linha por linha, então vamos lá, eu vou explicando cada coisinha e qual é a utilidade dela. Porque antes de qualquer coisa, você não pode simplesmente copiar um código. Você tem que compreender o que está sendo feito ali, caso contrário, não vai trazer aprendizado para ti, não vai valer de nada. E se você está fazendo um curso, você obviamente quer expandir as suas habilidades naquela área. Então, eu peço que a vocês que não copiem o código, mas que entendam o que está acontecendo ali e aí vocês vão escrevendo o código de vocês com base no entendimento do que você viu aqui, por exemplo, ou viu em qualquer outro lugar. Essa, essa é a maneira certa de se praticar. Porque, claro, nem sempre a gente tem o conhecimento suficiente para finalizar uma tarefa. Daí a gente vai atrás mesmo de como é que se faz aquela tarefa. Só que aí tu tem que pegar aquele conhecimento e falar: ah, então é assim que se faz. Ok, agora eu vou aplicar para ir treinando isso para que em algum momento isso aqui seja meu, esse conhecimento seja meu, por assim dizer, sabe? Não que o código seja seu. Tá, talvez que o código também. Mas vamos lá para o código em si. Primeiro que a gente vai estar definindo ah, o nosso Arithmetic Arranger. Foi mal, problema de pronúncia. E aqui a gente já vai estar tomando dois parâmetros. Isso aqui já começa numa parte muito importante. O problems, que vai ser uma lista que ele vai nos dar. Aqui, ó. Um exemplo aqui é essa lista. E um parâmetro opcional, que por enquanto eu não vou explicar exatamente como é que vai funcionar, mas vou explicar o que ele faz. O que ele faz é o seguinte: por padrão ele é falso. Então se eu coloco aqui dois parâmetros, um sendo o problems, o outro o solve, e não coloco esse false, eu deixo ele assim, quer dizer que eu vou estar chegando para o cara e falando: olha, eu preciso de dois parâmetros aqui para eu funcionar. Mas se você coloca um valor padrão para ele, então ele já funciona somente com um, que seria esse problems. E por padrão, o nosso solve vai ser igual a false. Mas caso a gente queira resolver, caso a gente queira que o resultado também seja printado na tela, daí a gente vai ter que mudar isso aqui para true, que é justamente esse exemplo aqui. Ele coloca a lista, vírgula, true, porque ele quer que seja resolvido, ele quer o display dos resultados, tá? Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que eu fiz, na verdade não foi a primeira coisa que eu fiz, isso aqui eu fiz depois, tá? Porque logo de cara eu não percebi que eu tinha que fazer isso. É o seguinte, a gente vai pegar essas cinco variáveis e defini-las como strings sem nada, tá? Por enquanto eu não vou explicar o porquê, isso aqui vai fazer sentido mais pra frente, eu vou voltar a isso. Mas se lembre que isso aqui está no começo, é importante. Aqui a gente já vai começar a mexer com os números, tá? A gente vai fazer um for loop, a gente quer fazer uma iteração em cada um dos itens da lista, em cada um desses itens aqui separados por vírgula, a gente vai querer fazer alguma coisa, tá? Então a gente vem aqui para item nos problemas, ou seja, isso aqui seria um item
Isso aqui seria outro item, por aí vai. Daí eu vou começar a colocar os erros. Por exemplo, se o número de problemas, ou seja, se o número de itens na lista que ele me colocou for maior do que 5, então tá aqui o meu erro. Porque a minha lista só aceita, ou melhor, o meu programa só aceita 5 itens dentro da lista por vez. Tá? Se for mais que isso, não aceito. Erro. Tá? Daí aqui eu vou splitar o meu item. E ao fazer isso, eu estou basicamente pegando o meu item e onde tiver espaços, eu vou dividi-los. Então, esse 32 mais 8 vai se tornar uma lista de 32 mais 8. 3 itens diferentes. E eu estou colocando ele nessa variável aqui, item H, ou item handle. Eu gosto de usar isso aqui facilita, mas você pode colocar o nome que você quiser. O importante é só que você saiba o que aquilo é, só de você olhar para a variável que está atribuída, tá? Isso é importante. Daí eu estou colocando o segundo erro. Se a posição 1 do nosso item H, lembrando que o nosso item H, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? O nosso item inicialmente é 32 mais 8. Daí ele vai se tornar uma lista com 32, o mais e o 8. Isso aqui é depois que a gente faz esse item split, tá? Ele vai ficar dessa forma. Só apagar isso aqui. E eu vou comentar isso aqui só para não dar problema depois, eu me esquecer, tá? Então, esse aqui é o nosso item H. A gente vai pegar ele na posição 1. Lembrando que essa é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2. A gente começa a contar do 0, tá? Então, se a nossa posição 1 for igual a um sinal de mais, um string de um sinal de mais, daí o nosso OP, ou o nosso sinal de operação, vai se tornar justamente o que esse item é na lista. Caso ele seja o sinal de menos, daí ele vai se tornar um sinal de menos. Caso qualquer outra coisa seja o que deveria ser o nosso sinal, daí a gente vai mandar um erro, tá? O nosso operador deve ser um mais ou um menos. Caso contrário, nosso programa não vai funcionar. A gente vai quebrar o loop e tchau. Erro 3. A gente vai usar esse try except aqui para colocar o nosso erro. A gente vai colocar variáveis n1 e n2 para o número 1 e o número 2, ou seja, esse aqui seria o número 1, esse aqui é o número 2, né, o item 0 e o item 2 da nossa lista. E a gente vai tentar transformá-los, ou melhor, atribuí-los a essas variáveis, mas antes disso a gente vai tentar transformá-los em integers, eu não sei. Bem, se a gente não conseguir transformá-los em int, eu vou chamar de int, tá? Para facilitar. E atribuí-los a essas variáveis, daí a gente vai mandar outro erro. Opa, isso aqui não são dígitos, porque se fossem dígitos a gente ia conseguir transformar em int. Já que a gente não consegue, não são dígitos. Então, erro. Eu queria um dígito, cara. Erro número 4. Se o tamanho do nosso item 0, ou seja, do nosso primeiro número, ou se o tamanho do nosso segundo número exceder a 4, uma vez que o maior número de dígitos que a gente aceita em cada um desses números é 4, aí a gente vai mandar um erro de volta. Pô,
Eu pedi 4 dígitos, no máximo. Você me deu mais de 4. Eu vou quebrar. É isso que o nosso programa vai fazer aqui nessa parte. Agora, aqui eu usei um negócio que foi muito particular meu. Não que, não que o código seja particular meu, que foi uma inovação. Mas é porque é o seguinte, eu estava tendo um problema muito grande para resolver isso aqui. E aí eu criei essa variável chamada Magic Numbers, números mágicos. Porque eu queria alguma coisa que resolvesse magicamente o meu problema. Então, esse Magic Numbers é basicamente o tamanho que isso aqui vai ter. Que esses dashes vão ter. Eu quero saber justamente esse tamanho. Então, se o tamanho do número 2 seria esse 8, por exemplo, mais 2, que seriam os espaços, porque o mínimo é um espaço e o operador. Aqui seria 3, por exemplo, ou esse magic number aqui, nesse exemplo. Se esse número for menor do que o nosso número de cima mais 2 também, daí o nosso número mágico vai se tornar o número de cima. Por quê? Porque a gente tem que ter o nosso operador e um espaço entre o maior desses dois. Tá vendo aqui? Sempre vai ter um espaço entre o maior dos dois. Aqui, o espaço. Então, por isso que a gente tem que manter esses dois. Porque é esse espaço mais o que está aqui em cima. Ou seja, 2. Então, vão ser 2 para cima. Esses dois. E 2 para baixo. Que não são esses dois, mas sim o operador e um espaço em branco, que é o mínimo para o de baixo, tá? Mas a lógica é bem semelhante. Caso o número de cima não seja maior, então o nosso número mágico é o número de baixo, tá? Então pegamos esse número mágico, que é justamente o tamanho que esses dashes vão precisar ter. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque eu quebrei bastante a cabeça para descobrir como é que se faz essa parte. Agora a gente vai começar a nossa formatação. E aí a gente vai voltar justamente aqui para o começo. Mas não ainda. Ainda não. Tá? Vamos lá. A gente precisa descobrir como é que eu vou colocar esses números aqui numa linha, esses valores aqui em outra linha, esse em outra linha e esse em outra linha. Da primeira vez que eu tentei resolver esse problema, eu consegui colocar bonitinho nesse espaçamento cada um. Só que eu coloquei um embaixo do outro, porque eu coloquei dentro de um for loop e printa cada um deles. Só que depois eu falei, nossa, eu tô com um problemão, preciso colocar um do lado do outro, como é que eu faço? Então eu teria que printar linha por linha. Então a gente vai ter uma linha só para os primeiros números, outra linha para o segundo número junto com o operador, uma terceira linha só para os dashes e uma quarta linha só para os resultados. Lembrem-se, a quarta linha é opcional, porque é um parâmetro opcional, tá? Então essa quarta linha só vai ser printada caso o nosso parâmetro se torne verdadeiro. Então agora voltando aqui para o nosso top mid bot. Esse aqui seria o top, esse aqui seria o mid, esse aqui seria o bot. Esse aqui é o resultado, né? Seguinte, vamos lá. Top. A gente vai precisar do nosso string, do número 1, porque a gente vai retornar isso aqui tudo é uma grande string, tá? Então a gente vai transformar o nosso número 1 em string. A gente ia ter um 32 como int, a gente vai transformar em string, beleza? Até aqui 100%. A gente vai, esse comando rjust, a gente pega um valor que estava alinhado à esquerda e alinha à direita. Mas a gente tem que escolher um valor para alinhar esse número à direita. E aí que esse nosso Magic Number vai nos salvar pela primeira vez. Porque a gente sabe quanto que a gente tem que ajustar. A gente tem que ajustar justamente o valor do Magic Number para que ele fique encostadinho aqui no fim. Porque a gente sabe qual é o tamanho que isso aqui tem que ter.
E se a gente quer todos os nossos números encostados aqui no fim, é só tu dar o espaçamento do magic number. Você vai dando espaçamento, ele vai começar aqui, daí ele vai pra cá, pra cá, pra cá. Opa, cheguei. Então, tudo certo. Com a linha de baixo, a gente vai fazer... Inclusive, cara, isso aqui nem faz tanto sentido o que eu fiz aqui. Colocar um f-string aqui. Eu tenho quase certeza que eu poderia colocar um string normal. Então eu vou colocar aqui só para não confundir, né? A gente vai colocar o nosso número 2 no mid, que é justamente essa linha, a linha do meio. E vai ajustar ela ao magic number, mas a gente vai ter que ajustar ela ao magic number menos 1. Ou seja, se o 8 está aqui, ele iria acabar aqui. Esse número iria acabar aqui. Só que, por que a gente tem que colocar esse menos 1? Por que ele tem que acabar um pouquinho mais para a esquerda? Ou melhor, uma casa para a esquerda. Porque a gente ainda não adicionou o nosso operador. E se a gente alinhasse ele com isso aqui e depois adicionasse nosso operador, daí isso aqui ia ficar mais para a direita, ia ficar além dos nossos dashes e além do nosso primeiro número. Então ia quebrar o programa todo. Quer dizer, não ia quebrar o programa, só que ele ia estar errado. Ou melhor, o resultado dele ia estar errado em relação ao que é pedido na nossa tarefa. Portanto, a gente faz dessa forma. E o número de dashes que a gente vai ter que ter em cada um, a gente já conseguiu aqui no nosso magic number. Então, a gente só bota aqui o nosso dash, a gente vai printar ele quantas vezes? Um número de vezes do nosso magic number. Porque o nosso magic number é justamente definir qual é o tamanho todo disso aqui. Da largura, por assim dizer, né? Das nossas linhas. Isso que a gente vai fazer com cada um desses. Pensa que a gente está fazendo isoladamente. Que a gente está fazendo primeiro com esses números, depois com esses números, depois com esses, depois com esses. Tá? Agora falando do nosso bot, do nosso resultado. É claro que a gente ainda não adicionou o nosso operador. Mas calma, calma, calma que a gente vai adicionar, tá? Dá para fazer em outra ordem colocando logo o operador aqui? Dá, mas eu fiz em outra ordem. Então, se o nosso operador for um mais, o nosso resultado vai ser o primeiro número mais o segundo número. Se o nosso operador for um menos, ou seja, qualquer coisa que não seja um mais, uma vez que a gente só aceitou anteriormente aqui no nosso erro, ou melhor, do nosso lidar com erro. Cadê? Que os nossos operadores só podem ser mais ou menos. Então, se não é mais, é um menos, obviamente. Portanto, se for um mais, N1 mais 2, mais N2 no caso. Caso contrário, ou seja, em qualquer outro caso, N1 menos N2. E a gente vai pegar, vai colocar numa variável bot o nosso resultado como string, assim como acima, porque a gente precisa de strings. E a gente vai ajustar à direita, mais uma vez usando o nosso magic number, que vai deixar tudo bonitinho aqui. Agora, como é que a gente vai juntar isso? Tá? Vamos lá. Se o nosso item, o que é o nosso item? Vamos voltar aqui. Item. Esse aqui é o nosso item. Esse aqui é o nosso primeiro item. Esse aqui é o nosso segundo item. Esses são os itens, da maneira que eu defini aqui. Então, se o nosso item for diferente do problems menos 1, o que ele quer dizer? Se o nosso item não for o último item da lista, a gente vai fazer isso. Caso contrário, se ele for o último item da lista, a gente vai fazer algo diferente. Por que isso aqui? A única diferença entre esses comandos e esses comandos são esses espaços no fim. A gente precisa desses espaços no fim porque a gente precisa desses mais 4 aqui. Mas, se for o último objeto da nossa lista, então a gente não precisa dos espaços. Ficaria errado se a gente colocasse os espaços, porque eles não precisam estar ali. Sabe? Já cumpriram o seu papel estando antes. Não precisa mais. Então, se for o último número da lista, a gente faz isso. Se não for, a gente faz isso aqui.
E agora vamos para isso aqui, né? Que agora a gente vai definir novas variáveis. É aqui que entram essas variáveis, tá vendo? First, second, third, fourth. Primeira, segunda, terceira e quarta. Que é justamente fazendo referência a cada uma das nossas linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Vamos lá. A nossa primeira linha inicia como vazia. Ela vai se tornar o nosso top, ou seja, o nosso primeiro número ajustado mais um espaço de 4, já que a gente precisa de um espaço de 4 entre cada um dos nossos números. Não necessariamente entre cada um dos nossos números, mas entre cada um dos nossos resultados de número. E em resultado eu não estou falando desses resultados. Eu estou falando entre o display que cada um número vai fazer. Então, a gente vai fazer algo semelhante com a nossa segunda linha. Mas vocês se lembram que aqui a gente diminuiu esse número em 1 justamente para caber o operador? É porque a gente vai adicionar esse operador agora. Ou seja, a nossa segunda linha vai ser esse mais igual significa que vai ser igual ao nosso sec mais alguma coisa. Se a gente só coloca um sinal de igual, a gente vai estar simplesmente ignorando o que o nosso sec era e só transformando em algo novo. Se a gente coloca mais igual, a gente está falando, olha, eu quero o meu sec igual, ele já era mais isso aqui. Ou seja, eu quero o nosso sec igual. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Sec é igual ao sec, ou seja, ele está falando dele mesmo, mais o OP, mais mid, por aí vai. Então a gente vai colocar o nosso operador. Agora vai ficar tudo certinho. Esse menos um já, já não está ali mais atrapalhando, né? Porque antes nosso número estava aqui no meio. Então agora ele está certinho. E a gente adiciona o nosso espaço já esperando pelo próximo número do nosso for loop, que vai ser adicionado aqui. E se for o último número, a gente só não adiciona os espaços e só adiciona esses nossos números e nossos, bem, nossos resultados. E aqui o final. Eita, não faça isso. Depois que eu passar por todo esse looping, depois que acabar o looping, a gente vai ter essas variáveis first, second, third e fourth preenchidas pela nossa primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Agora a gente só precisa juntá-las da maneira certa, que é if solve. Isso aqui é a mesma coisa de falar if solve equals true. Porque se a gente coloca só um if e uma variável, a gente só está perguntando, tá, ela é verdadeira? Se for verdadeira, você faz isso aqui. Se não, não faz. Já que por padrão ela é falsa, ela faria isso aqui se fosse falsa. Mas a gente está perguntando, tá, não, se for verdade mesmo esse negócio, o que a gente faz? Tá, o nosso arranged problems, que é uma variável que eu escolhi para armazenar o nosso resultado, vai ser a nossa primeira linha, mais esse barra n, que é basicamente dizer, ok, minha linha acabou, comece outra. Então, meu primeiro resultado, mais, pula uma linha. Ou melhor, vai para a próxima linha. Segundo resultado, pula uma linha. Terceiro resultado, pula uma linha. Quarto resultado. E está aqui o nosso problema com resolução. A gente adicionou o nosso forth. A gente pode também não adicioná-lo. Mas no nosso código aqui, da maneira que a gente colocou, a gente vai sempre calculá-lo. A diferença é só que no fim se a gente vai mostrar ele ou não. Então, caso isso aqui seja falso, caso o nosso solve seja falso, ou seja, o padrão, daí a gente vai só colocar a primeira linha, mais pulaninha, segunda linha, terceira linha. Eu esqueci de colocar os puladinhos aqui. E aí a gente vai retornar justamente esse arranged problem. E ele pode ser com o resultado ou sem o resultado. Então, pessoal, uh, eu já ia encerrando o vídeo, mas eu nem rodei para mostrar que funciona, né? Tá, vamos dar um run aqui.
Ele vai fazer umas coisinhas aqui. Então eu vou falando aqui enquanto o resultado dele não sai. É o seguinte, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão que ainda não foi saciada por esse vídeo? Por favor, deixem aí nos comentários ou então me mandem lá no Discord. Ah, a gente pode marcar para entrar em call e tentar resolver problemas juntos. E é isso. A depender do problema, eu posso até gravar um vídeo só explicando o problema. Eu espero que vocês tenham gostado. E tá aqui. Nosso programa passou nos 10 testes. Bem, por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Até mais.